Se você passou dos 30 anos e ainda anda de skate, eu tenho certeza que você já se fez pelo menos 5 dessas perguntas. Algumas eu escuto todos os dias dos meus alunos da consultoria, seguidores e até skatistas que eu converso. E outras eu mesmo já me fiz. Então nesse vídeo eu vou responder as 10 maiores dúvidas de quem continua vivendo skate depois dos 30. E fica até o final, porque a última pergunta é a que mais atrapalha a evolução dos skatistas. Pergunta número 1. Ainda dá para evoluir depois dos 30? Com certeza dá para evoluir no skate depois dos 30. Eu sei que o movimento natural é você, conforme for envelhecendo, você vai perdendo as manobras. Então se você é um skatista que começou a andar de skate cedo, quando você era jovem você aprendeu muitas manobras. E aí conforme o tempo foi passando, ao invés de você seguir evoluindo, você foi perdendo as manobras. Isso acontece porque você não fez uma adaptação do seu lifestyle. O problema é que você continuou querendo ter uma vida de quem tinha 14, 15, 16 anos, só que agora você tem 30. Então o seu skate não vai acompanhar. Você não pode ter a mesma mentalidade. Então, principalmente nos que diz respeito a ter uma evolução progressiva, se expor menos e ir colocando as manobras bem na base. Por exemplo, eu não vou pular uma escada sem ter certeza que o meu olho no solo está bem consistente. Da mesma forma, eu não vou pular uma escada de 10 degraus antes de ter certeza que eu consigo pular uma de 5 com facilidade. Então são essas coisas que irão fazer com que você continue evoluindo seu rolê depois dos 30. Pergunta número 2. Por que hoje tudo dói depois da sessão? Acontece que conforme a gente envelhece, a fisiologia do nosso corpo muda junto. Então a recuperação é diferente, como a gente sente os impactos é diferente. E quando você tinha 15 anos, você podia se jogar de uma escada centenas de vezes, se espatifar no chão. No outro dia você estava novo para andar. Só que isso muda. E agora a sua recuperação ela é mais lenta, o seu corpo sofre mais impacto. Então você precisa ser inteligente e transformar a tua rotina em algo que vai facilitar a sua recuperação. Depois de uma boa sessão de skate, fazer um alongamento, dormir bem, se alimentar para repor as energias e dar nutrientes para o nosso corpo conseguir se regenerar e cuidar também com a carga que a gente vai colocar na sessão, cuidar para não passar do ponto. Se a gente sabe que a gente pode ir até ali, a gente pode passar um pouco, mas não pode ser algo muito exagerado. Se você sempre está acostumado a andar 1, 2 horas numa sessão, você não vai andar 4 horas seguido, porque com certeza o seu corpo vai sentir, você vai ficar com ele mais propício à lesão, então precisa ter essa inteligência. Pergunta número 3. A academia realmente ajuda no skate? A academia com certeza ajuda e não é à toa que a gente está vendo um movimento dos skatistas profissionais, os melhores do planeta, indo para a academia, fortalecer o corpo e preparar ele para a sessão de skate. Mas você não vai ver esses caras fazendo uma musculação tradicional. E é o erro que muito skatista amador comete. O skatista toma a iniciativa de ir para uma academia e isso é excelente. Você está indo lá para cuidar do seu corpo, você vai ter resultado. Só que você acaba sendo exposto a um treino de musculação tradicional, aquele velho treino de maromba. E isso ele não vai te dar o resultado que você busca no skate. Então a academia, ela não é um método de treino, ela é só o ambiente. Lá na academia você tem os materiais à disposição, os equipamentos à disposição, e aí o que você vai fazer com eles é o que vai dizer se você vai ter resultado ou não. Então você precisa ir para a academia não pensando qual músculo eu vou trabalhar, quero crescer o músculo. Não, você tem que ir para a academia com pensamento de skatista. Quais capacidades físicas eu preciso melhorar, como eu vou fortalecer minhas articulações, como eu vou melhorar meu equilíbrio, minha estabilidade, porque é isso que vai dar um resultado direto na sessão de skate. Então você ir para a academia é uma excelente opção, eu diria que é a melhor forma de você se manter em cima do skate, mas precisa ser feito de forma inteligente e direcionado para o seu objetivo, que é o skate. Pergunta 4. Como continuar andando mesmo trabalhando o dia todo? Porque se você tem 30 anos, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas. Você precisa equilibrar as sessões de skate com o trabalho. E acontece que isso muda, porque até mesmo com o que você trabalha, vai afetar de forma diferente o seu corpo. Por exemplo, eu hoje trabalho muito mais com a produção de conteúdo e com a consultoria online.
Então eu fico muito mais tempo no computador do que de pé, do que fazendo um trabalho mais braçal. Isso faz com que meu corpo fique relaxado, descansado, eu não tenho um desgaste físico, mas ao mesmo tempo eu não fico em atividade por muito tempo. Então eu preciso, durante alguns momentos do meu trabalho, parar, dar uma alongada, fazer esse movimento do corpo. Por outro lado, um skatista que está fazendo um trabalho mais braçal, às vezes faz um trabalho técnico, algo que realmente precise fazer força, se mexer, enfim, mecânica, algum tipo de trabalho de construção, algo nesse sentido, que use a força física, não só a mental, ele vai ter um desgaste diferente. Então ele vai terminar o trabalho e ele vai estar cansado de uma forma diferente. Então até isso a gente tem que saber dosar. Se você é uma pessoa que usa muita energia física no trabalho, você precisa dosar os dias que você for andar de skate para não ir exausto para a sessão, chegar na sessão cansado e se expor muito. Também é verdade que a pessoa que fica menos ativa, ela precisa ir para a sessão com um pensamento mais de ir aquecendo gradualmente, então ir ganhando esse movimento, não chegar querendo fazer tudo de forma muito explosiva, muito rápido e começar com aquecimento gradual. Então o trabalho ele vai fazer parte da nossa vida, espero que faça para todos, porque é importante, e aí a gente tem que saber lidar com isso, ver o quanto que ele te desgasta e como encaixar o skate nessa vida adulta. Pergunta 5. É normal sentir mais medo depois dos 30? É muito normal sentir mais medo depois dos 30. E eu confesso para vocês, tem muita coisa no skate que eu não faço por medo. Coisas que eu sei que se eu tentasse eu conseguiria, mas o medo ele domina a tua mente. Porque você chega ali, quando eu chego para pular uma escada, por exemplo, eu chego, eu olho a escada, uma escada que eu nunca pulei, que eu tô vendo que vai ser um desafio, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, não posso me machucar. Pô, se eu cair aqui e me machucar, imagina, irresponsabilidade minha, vim aqui, me atirei e tal, sabendo que não tinha certeza que ia dar certo, só que no skate a gente nunca vai ter certeza. E às vezes as lesões elas acontecem da maneira mais boba possível, então não adianta a gente querer tentar adivinhar em qual momento a gente vai se machucar. O medo, ele não é algo ruim, o medo ele é um sentido de sobrevivência, e então é importante sentir medo para a gente conseguir conhecer nossos limites e trabalhar em cima desses limites para ir evoluindo. E o que ajuda a controlar o medo? Uma experiência pessoal minha. Ter começado a treinar, a cuidar do meu corpo, foi algo que me deixou mais tranquilo em relação à lesão, a se machucar. Porque eu sinto o meu corpo mais forte, eu sinto o meu corpo mais flexível, eu sinto que o meu corpo ele está mais apto para aquilo, está mais apto para andar de skate. Então eu vou mais confiante. A confiança é diferente da imprudência. A confiança é quando eu reconheço que aquilo é perigoso, mas mesmo assim eu me arrisco sabendo até onde eu posso ir. E o treino me deu isso. Ele me deixou mais confiante para tentar. Então eu acho que é isso. Quando você vai tentar uma manobra e você já está com o joelho doendo, já não tem alguma coisa muito certa ali no seu corpo que está te incomodando, você já vai com confiança abalada e aí você tenta mesmo assim e aí pode ser um caminho perigoso. Então ter treinado melhorou muito a minha confiança em relação ao medo de tentar alguma coisa no skate. Pergunta 6. Quanto tempo preciso andar para evoluir? Eu acredito que aqui ele tenha perguntado na questão de tempo de sessão, né? Quantas horas tem que ficar andando, quantas vezes na semana. E assim, depois dos 30 anos, a qualidade ela vence a quantidade. Então eu mesmo, na minha rotina de hoje, eu costumo andar de skate 2 vezes na semana, quando dá tudo certo. Mas o que eu faço? Eu não vou andar de skate e fico ali 1 horinha. Não, eu me dedico para andar de skate. Bom, hoje eu vou fazer uma sessão de skate. Então eu já penso o que eu vou comer antes da sessão. Eu faço uma boa mobilidade, destravo o corpo, chego na sessão, aqueço devagar, mando minhas manobras de base que eu já tenho na base, aqueço bem o corpo, começo a polir algumas linhas que eu tenho, algumas manobras que eu quero melhorar, e aí eu começo a tentar algo novo. Então a minha sessão, eu não preciso de quantidade. Eu particularmente prefiro ir andar 2 vezes na semana e andar por 3 horas com intensidade, com vontade, sem cansado, que eu andar 5 vezes na semana
1 hora só. Porque eu não aqueço direito, quando o skate está ficando no pé, está na hora de parar. Então acho que a qualidade ela é mais importante que a quantidade quando você tem mais de 30 anos e quer evoluir no skate. Então se preocupa enquanto você estiver na sessão, você está com disposição, você está andando bem, porque você ficar andando de skate cansado não é uma boa estratégia. Sempre que você está cansado, você está mais suscetível a lesões, você pode se machucar, o teu corpo tem menos reflexo. Então eu prefiro andar com alta intensidade até onde meu corpo aguentar e aí saber a hora de cessar e descansar, repor as energias. Eu acho que isso é o mais importante. Pergunta número 7. Vale a pena insistir nas mesmas manobras de quando eu tinha 18 anos? Bom, eu acredito que o skate ele é uma extensão da nossa personalidade. Então, nada mais justo do que o seu rolê ele amadurecer com você. Então, você não precisa se prender pensando que você precisa sempre evoluir em cima do que você já sabe no skate. E às vezes até descobrir novas formas de andar de skate é algo saudável. Eu já conversei com vários skatistas que, por exemplo, começaram a andar no street e depois de mais velho começaram a andar mais em transição, em rampa, bowl. E conheci também skatistas que sempre andaram em transição e depois começaram a arriscar mais no street. Então acho que você deve sim tentar novas formas de andar de skate, isso é inclusive muito saudável. Eu só acho que você não pode perder aquele ímpeto de evolução, porque eu vejo que alguns skatistas entram naquele discurso de não, para mim tá bom, não tem mais idade para evoluir, assim do jeito que tá já tá ótimo. Eu acho que você não pode perder esse espírito de evolução, porque ele é a essência do skate. Então quando você deixa isso de lado, você acaba fazendo o skate perder um pouco do sentido. E por mais que você não perceba, lá na frente você vai começar a perder o interesse no skate, porque se não tiver evolução, o seu próprio cérebro não vê progresso naquilo e vai deixando de lado. Então não importa a forma, mas de alguma forma o seu rolê precisa estar sempre evoluindo. Pergunta 8. Como evitar lesões? Bom, a palavra já diz, evitar. Seria uma mentira eu falar para vocês que se vocês treinarem, comerem bem e descansarem, vocês estariam imunes a qualquer lesão no skate. Lesão é uma situação delicada, os skatistas não gostam de falar muito disso, mas eu, partindo do meu trabalho, do que eu me proponho a fazer aqui, eu acho que eu tenho esse papel de falar sobre a lesão no skate. E o que a gente precisa pensar é que não dá para o skate, a lesão ela pode acontecer no skate, e é por isso que muita gente larga o skate de mão, porque não quer correr esse risco. Só que existe sim um caminho, a gente consegue provar por várias vias, de que se a gente treinar, comer bem e descansar, a gente vai estar menos suscetível a lesões. Então não dá para te garantir que se você fizer tudo isso você não vai se machucar, mas eu consigo te garantir que se o teu corpo estiver fraco, não tiver nutrientes e mal recuperado, a lesão ela é 100%, é certeira, certo? Então a gente faz isso para evitar ao máximo e é esse o caminho. Então evitar lesões no skate é mais sobre você preparar o seu corpo, dar o descanso necessário, fazer uma progressão lógica, uma progressão inteligente das coisas, não dar gaps muito altos de dificuldade. Pô, eu acabei de aprender um ollie e agora eu já vou querer me atirar de uma escada muito alta. Isso aí é imprudência. Depois dos 30 não cola mais. Esquece de fazer essas coisas. E é isso, a progressão lógica, se fortalecer, descansar, comer bem, que você com certeza vai estar evitando as lesões. Pergunta número 9. Quanto tempo leva para recuperar o nível quando volta a andar? A galera me fala muito sobre isso. Eu recebo muita mensagem, gente falando, Gabriel, andei de skate quando era mais novo, agora eu tô com 30, 35, 40, 50 anos e eu quero voltar a andar de skate, só que eu não sei como é que vai ser, se eu vou conseguir andar, se eu vou conseguir andar como eu era antes. Existe uma coisa aqui que é aliada nesse seu retorno, que é a memória muscular. Então, quando o nosso corpo ele aprende a fazer um movimento, ele já fez aquele movimento algumas vezes, o nosso cérebro cria caminhos para executar aquele movimento. E por mais que a gente fique muito tempo sem fazer, aquilo fica no nosso subconsciente. Então, quando você voltar a andar de skate, você vai ver que as coisas que você já sabia, já fazia, você não vai sair fazendo de cara, mas rapidamente você vai recuperar elas. Mas qual que é o problema? O nosso cérebro, a nossa memória muscular, ela age muito mais rápido
e o nosso corpo ele não tem a mesma capacidade de acompanhar. Então você vai fazer coisas que eram mais difíceis, só que o seu corpo ainda está naquele nível de quem está totalmente parado no skate. E aí é o que acontece, a pessoa volta, quer andar no nível que andava antes, o corpo não está preparado e aí acaba quebrando, acaba tendo alguma lesão. Então é importante preparar o corpo, ele acompanhar o que a mente quer fazer. E aí não é nenhum absurdo você fazer um preparo físico antes de voltar a andar de skate, ou no mínimo, quando você voltar a andar de skate, já fazer um preparo físico paralelo para você garantir que o seu corpo rapidamente recupere aquele condicionamento que ele tinha quando você andava bem de skate, andava com skate com intensidade, com frequência. Pergunta número 10, e essa aqui ela mexe com muito skatista, que é a seguinte: será que eu fiquei velho para andar de skate? Será que já passou o meu tempo? Será que eu devo desistir de andar de skate? Não é mais para mim? E eu vou começar falando essa pergunta com uma icônica frase do skatista Jay Adams, que ele fala o seguinte: você não fica velho para andar de skate, você fica velho porque você para de andar de skate. E é claro, quando ele falou essa frase, ele quis dar um intuito mais espiritual, do tipo, enquanto você estiver andando de skate, skate vai fazer parte de você. Mas isso se encaixa muito bem numa explicação fisiológica de como funciona o nosso corpo. O skate ele acaba sendo a nossa fonte da juventude. Enquanto você está com o sangue correndo, com o coração pulsando, enquanto você está com o seu corpo em movimento, você está com ele ativo, você continua jovem. No momento que você para, que você larga o skate, você fica sedentário, o teu corpo ele envelhece muito mais rápido. Então, realmente, a melhor maneira de você ficar velho para andar de skate é você parar de andar de skate. E eu sei que você não quer isso, então você não precisa parar de andar de skate, você só precisa mudar a prioridade do skate, porque agora você tem família, você tem trabalho, você pode ter filhos, então você tem outras prioridades. Mas o skate ele pode continuar lá, até porque eu defendo que todo ser humano precisa de um momento de lazer, um momento de ter alguma coisa que goste de fazer. E o nosso é o skate. Então, nada mais justo do que você ter o skate inserido na sua rotina. Eu acho, inclusive, que ele é essencial e vai mudar muito a qualidade de vida que você tem. Mas para isso você precisa mudar a forma que você vê o skate. Agora você vai ver o skate com mais responsabilidade, você vai se cuidar, você vai cuidar do teu corpo para ele não se lesionar na sessão de skate, você vai cuidar com o progresso, o quanto você vai se expor. Não, como eu falei antes, progressão lógica. Pô, tá aprendendo uma manobra, não se atira numa muito mais difícil antes de ter aquela na base. Paciência, devagar. O importante é ir se divertindo. Então, você não precisa parar de andar de skate, você não ficou velho para parar de andar, você não ficou velho para andar de skate. Você só abandonou o teu físico, abandonou o teu rolê e simplesmente deixou o tempo agir sobre o teu corpo. Quando na verdade você devia estar fortalecendo o teu corpo para que ele continuasse apto para andar de skate e aí você não sentiu o peso da idade. E é basicamente isso. Se você ficou até aqui, me comenta aqui qual dúvida você já se perguntou, você já teve. E se você tem alguma dúvida que não foi nenhuma dessas 10, comenta aqui qual dúvida é essa que eu vou responder. E obrigado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais os conteúdos. E a gente se vê. Até a próxima. E não parem de andar de skate. Andar de skate até o último dia. Vamos embora!